Fala, Derrite. E aí, Derrite? Explica direitinho aí. O fuzil tava meio atrapalhado lá. Primeiro... Você viu que ele tá muito nervoso. Ele fica nervoso. Ele gosta muito da polícia, né? Não, ele fala cidadão de bem e tal. Nós somos todos cidadão de mal. Então a gente tem meio medo dessas coisas. Exato. Mas a gente não gosta muito de assumir, né? De ficar parecendo muito. A gente quer ficar ali na moita. Você sabe bem o que é isso. Atrás da muralha. É o seguinte. Se a pessoa quiser, ela pode colaborar com uma câmera. Por exemplo, eu tenho a minha loja no comércio. E aí eu posso usar minha câmera para isso funcionar lá nessa muralha. É isso? É isso, Emílio. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos passando por um momento difícil, né? Que nós perdemos o Dr. Rui, mas as operações já têm bons resultados. Depois a gente, com certeza, vocês vão perguntar sobre isso. Mas dizer do programa Muralha Paulista, primeiro entender a lógica. A nossa inspiração foi o Fusion Center da Polícia de Nova York, da NYPD. Muito mais do que um sistema que integra câmeras de monitoramento, quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos mais ou menos uns 320 municípios que possuíam seus parques tecnológicos próprios. Só que sem nenhuma efetividade, ou seja, não tinha um banco de dados que essas informações estavam sendo cruzadas. Não está interligado, né? Não estavam. Aí criamos a política pública chamada Muralha Paulista, que permite... que visa, na verdade, o controle da mobilidade criminal e pegar essas informações de cada município, acessar o banco de dados de indivíduos procurados pela justiça, veículo roubado, furtado, e mais do que isso, pela primeira vez na história, o Estado está devolvendo o alerta para os municípios que possuem guardas municipais, ou seja, está aumentando exponencialmente a probabilidade de prisão, a recuperação de veículos, a captura de indivíduos procurados e, com isso, a redução dos indicadores criminais. A gente elaborou essa política pública, que no começo tem esse pressuposto da integração, e o próximo, hoje tem 77 municípios 100% integrados, 598 já conveniados, vamos chegar até 645, só que esses 77 municípios representam uma cobertura de 61,11% da população do estado já. Porque nós pegamos os municípios mais populosos, que já possuem um parque tecnológico. São mais de 31 mil câmeras de monitoramento em todo o estado, que agora são usadas de forma inteligente, porque acessam o banco de dados e devolvem o alerta. E nossa expectativa em novembro, que ele vai estar 100% funcionando com todos os municípios interligados, são 4 alertas. Um que vai, quando passa o indivíduo procurado pela justiça ou carro roubado, para a Central de Operações da Polícia Militar. Cada Copom regionalizado, de Sorocaba, de Araçatuba, de Bauru, vai receber essa informação e o operador do Copom vai avisar a viatura. Segunda checagem, Central de Operações ou de Inteligência das Guardas Municipais. Então, eu estou avisando a PM, estou avisando a Guarda Municipal. Segundo ponto. Terceiro, tablet da viatura policial, por inteligência artificial, já avisa o perímetro da viatura que está mais perto daquele alerta. E terceiro e último ponto, o aplicativo Muralha Connect recebe a foto em tempo real do indivíduo que passa numa câmera de monitoramento, inclusive com a vestimenta dele. Tecnologia, né? Fora que o banco, né, de dados de vocês são de criminosos. Aí eu gostaria que você explicasse também como é que funciona isso para a turma até... Tem muita polêmica relacionada a isso e eu acho interessantíssimo. Tem, então, sabendo da polêmica e para respeitar o que a Lei Geral de Proteção de Dados fala, nós inclusive convidamos durante a elaboração da política pública que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados participasse da elaboração, desenhasse junto conosco o passo a passo. Foram mais de 60 pareceres jurídicos da nossa Procuradoria do Estado para que desse segurança jurídica e que lá na frente não tivesse algum revés. Certo. Por quê? Porque nós respeitamos o anonimato. Sabe quantas placas foram lidas? Mais de 1 bilhão e 92 mil placas só no mês de agosto. Só no mês de agosto. Faces que foram lidas são milhões de faces que são... Sim. Só que ela bate no meu banco de dados. Não tem nada. Não tem nada criminal. Eu preservo o anonimato para a pessoa não falar que ela está sendo eventualmente perseguida, para que isso não seja usado como uma ferramenta... Aqui eles têm aqui em frente ao MASP. Eu passo e baixo a cabeça. Eu vou assim. Vai de boné. De boné. Entendeu? Mas estava mostrando uma imagem, o vídeo anterior, estava mostrando a imagem violência de doméstica. O cara que praticou violência doméstica era procurado pela justiça, estava de peruca e com óculos. E o sistema pega o cara. Que loucura. Mesmo que esteja de máscara, é um sistema muito avançado, né, Derrite? É impressionante. Procurado por homicídio. Então são vários exemplos que estão acontecendo e o programa vai ter a sua efetividade mais robusta a partir de novembro, dezembro. Porque o grande trabalho que nós tivemos foi de estruturar toda essa política pública, um investimento grande que não aparece, mas é na gestão de dados na nuvem. Sim. Que isso sim. E o final é uma coisa que o Sami, a gente já conversou sobre isso. O final não é só um sistema que
captura procurados ou recupera veículos. No final, a inteligência artificial vai fornecer para os policiais uma coisa muito importante. Por exemplo, como que um policial, um capitão, comandante da companhia de um determinado bairro, faz o planejamento operacional? Ele senta com 5, 6 pessoas da administração dele, analisa os indicadores criminais do mês anterior e fala, a probabilidade de acontecer os roubos é nesse horário aqui, 17 às 18, em tal avenida. Aí ele pega e junta ali uma série de informações com esse grupo dele e planeja o policiamento para que a viatura saia e cumpra um determinado itinerário. Isso foi um avanço, mas que começou nos anos 2000 na polícia. Agora, o Muralha Paulista, além de capturar procurados aqui para veículos, vai ser um Fusion Center que vai direcionar e vai entregar um relatório pronto para o policial patrulhar. Isso com base em dados e evidências, os locais onde há a maior probabilidade de incidência criminal. E a gente vai reduzir mais ainda. Tem algum outro estado fazendo isso? Desculpe, Morgado. Não. Você que foi pioneiro. Eu lembro no comecinho, você vinha aqui, Muralha Paulista, Exato, Muralha Paulista, Muralha Paulista. Agora a gente está vendo... Não, porque tudo isso, Emílio, você tem que fazer a previsão no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, tem que criar um decreto. Na lei orçamentária anual tem muito investimento. É uma política pública robusta, que no final das contas vai reduzir drasticamente os indicadores criminais. Tem um braço dela que é muito legal, que é o Muralha Paulista Esportiva. Nós já capturamos mais de 185 procurados pela Justiça que entraram no estádio de futebol com alguma pendência judicial, para tornar o ambiente mais seguro também. E eu não, tenho certeza, agora com essa possibilidade de retornar aos municípios, de passar informação para a PM, para a Polícia Civil, para a Guarda Municipal, a gente vai, só no estado de São Paulo são mais de 200 mil mandados de prisão em aberto. Agora, tem procurado na rua aí pra gente capturar o ano inteiro. Agora, Derrite, então, com essa tecnologia e a facilidade para encontrar essas pessoas, como que faz com a situação carcerária, né? Porque desde sempre a gente ouve falar de superlotação e tudo mais. Como que tá andando em paralelo a tecnologia e essa situação carcerária aí? Porque precisa colocar a turma em algum lugar aí, hein, velho? Me ajuda aí, hein? Não, isso é também uma lenda que existe, que os presídios estão superlotados. Tem vaga. Em São Paulo eu sei que tem. E se preciso for, eu acho que um plano aí de investimento nesse setor, até com PPPs para construção de eventuais presídios, eu acho que isso é válido para os próximos anos. Mas isso vai acontecer se a gente conseguir, que é uma outra luta intensa nossa, alterar a legislação. Porque ninguém fica preso. Exatamente. O cara, ele é condenado, a gente captura o indivíduo. Sabe quantos? Eu já falei isso para vocês. De janeiro de 2023 até setembro de 2025, o Estado de São Paulo, as polícias civil e militar prenderam mais de 517 mil criminosos. É a população de uma grande cidade. Sim. Quase 520 mil presos. Só que, efetivamente, nem 10% disso fica preso. Porque, para ficar preso no Brasil, tem que ser condenado a, no mínimo, 8 anos de prisão. Senão, já começa respondendo em liberdade. E essas alterações que é minha meta de vida, idealismo na política, é alterar a legislação, encarecer o custo do crime para que o criminoso fique efetivamente preso. Aí sim, num primeiro momento, a gente tem que aumentar a oferta de vagas nos presídios, mas logo depois, nos países em que adotaram a teoria econômica do crime, automaticamente... Já cai, né? Cai porque deixa de ser vantajoso. Fala que não compensa, mas é que compensa pelo visto, né? Sem dúvida. Que coisa. Ô, Derrite, vamos falar do crime aí, né? Que foi lá em Praia Grande, do delegado, porque aquilo lá é uma cena de Colômbia dos anos 80, de Pablo Escobar. É um negócio que a gente nunca imaginou. Eu só via isso em filme, né? Vocês chegaram lá no... Bom, algumas informações gerais, né? Primeiro, eu queria enaltecer demais o trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a força-tarefa que foi colocada. Nós já temos 4 indivíduos presos que participaram diretamente e indiretamente desse assassinato. Dizer do nosso luto em homenagem ao Dr. Rui Ferraz Fontes. Tem mais 4 pedidos de prisão temporária decretadas. A presença do nosso delegado-geral que está aqui nos acompanhando, o Dr. Arthur José Dian, pode até nos atualizar o passo a passo. Tivemos mais um pedido de prisão recente, né, doutor? Exatamente, hoje. Mas o mais importante é que eu confio no trabalho da Polícia Civil de São Paulo. Durante a nossa gestão, não teve um caso que ganhou repercussão que a Polícia Civil não desse conta. Algumas pessoas ficam tentando politizar e jogar
o Tarcísio contra o Lula, o Derrite contra o governo federal. Quando a Polícia Federal, de maneira muito gentil, ofereceu ajuda, eu agradeci e ressaltei. Nós somos parceiros da Polícia Federal aqui em São Paulo. Temos a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, funcionando. Mas eu mencionei e falo mais uma vez publicamente. Eu confio muito no trabalho da Polícia Civil, que vem sendo liderado, nesse caso específico, mas em toda a gestão, pelo doutor Arthur Dian, que vem fazendo um trabalho fantástico. Acho que ele pode atualizar alguns passos da investigação aí. Boa tarde a todos. De fato, desde o início, né, quando nós tivemos notícia esse trágico ocorrido aí com o nosso amigo, colega Dr. Rui, ex-delegado-geral, o governador Tarcísio e o nosso secretário Derrite imediatamente pediu para que nos deslocássemos. Eu pessoalmente fui para a Praia Grande e ali iniciamos as frentes de investigação. E ainda no segundo dia nós já havíamos identificado 2 pessoas que estariam na cena do crime, né, através de técnicas de investigação, e mais uma terceira pessoa, uma mulher, que teria ido buscar um fuzil de assalto de um indivíduo que deu essa ordem para ela, deu esse comando para ela pegar esse fuzil, que numa casa na Praia Grande que teria servido de base para esses indivíduos saírem e cometer esse delito. A partir daí, outras linhas de investigação também, e chegamos a hoje, temos em primeira mão aqui essa notícia de que identificamos mais um indivíduo que está com prisão temporária decretada, e nós estamos em diligência para cumprir essa prisão. Mas vocês já sabem a motivação, tudo. Vocês sabem tudo, né? Não, Emílio, é o seguinte, nós trabalhamos... Por que não pode contar? Não é isso não. Tem algumas coisas, alguns detalhes da investigação... pra gente, a gente quer saber. A gente fica curioso, né? Não, Derrite. Alguns detalhes da investigação, de fato, a gente acaba não revelando. O doutor lá já tá na cara que ele sabe tudo, ó. Ele sabe nome, tudo, CPF. já sabe tudo o que aconteceu. O doutor Arthur tem uma vasta experiência, 30 anos do serviço operacional da Polícia Civil, foi 14 anos da divisão de sequestro, é um delegado extremamente preparado. Agora, assim, trabalha com todas as hipóteses. A gente vai cravar realmente quando a investigação tiver sido encerrada. A gente trabalha com a hipótese de uma retaliação por conta da atuação do Dr. Rui no combate ao crime organizado, com investigações, inclusive contra o próprio Marcola. Ele conduziu alguns inquéritos. Que foi fantástico o que ele fez, né? Através de uma nota de um óculos, né, que ele comprou. Sim, ele tem um histórico operacional, Dr. Rui, na Polícia Civil. Investigação. Exato. E também tem uma outra linha que não está descartada, que se refere à atuação atual dele como secretário municipal em Praia Grande. Lá em Praia Grande. Que ele era o secretário de segurança de Praia Grande. Não, ele era o secretário de governo. E por ele governo. Várias decisões ali passavam por ele, e uma das linhas de investigação é que ele estaria eventualmente atrapalhando alguns negócios ilícitos que tentam entrar na cadeia lista. A gente já teve aqui, por exemplo, em São Paulo, a Operação Fim da Linha, onde o PCC estava lavando dinheiro no transporte municipal. Tem casos do crime organizado tentar se infiltrar em organizações de saúde para fazer lavagem de dinheiro. E uma das hipóteses é que, na função dele atual como secretário municipal, ele estaria atrapalhando essas tentativas do crime organizado de entrar no melando o business. Entendi. Melando o business dos esquemas. A gente vai ter a certeza quando todos forem presos, quando os termos de depoimento, quando a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, tem muito aparelho celular apreendido, e a gente coloca isso no equipamento chamado Celebrite, que extrai todos os dados, tem cruzamento de dados na nuvem. O pessoal da Polícia Civil, Emílio, desde segunda-feira, 19 horas, que foi perto das 19 horas do assassinato, até hoje, não parou de trabalhar. Eu queria enaltecer aqui na figura do Dr. Arthur Diel, o delegado-geral, mas o grande trabalho da doutora Ivalda, do DHPP, e do Dr. Rogerinho, como é conhecido informalmente por nós. O Dr. Rogerinho está em campo desde o primeiro minuto que isso aconteceu, e eu tenho certeza que no final a gente vai fechar esse quebra-cabeça e mostrar para a sociedade qual foi a real motivação. Ô Derrite, falando desse caso aí, na tua interpretação, eles fazerem isso aí, como o Emílio fala, como se fosse uma cena de filme. Essa ousadia deles é no sentido de quê? Na questão da impunidade ou da profissionalização lá, que isso aí é uma... Até parece que tem treinamento, né? Quem fez isso aí. Na tua leitura, ou é um pouco de cada? Eu acho que esse conjunto de fatores contribui para que uma cena como essa aconteça. Agora, a grande questão aqui, Alba, eu vejo, é que na nossa gestão nenhum caso como esse, claro que esse chama atenção, mas nenhum caso ficou sem resposta. Tivemos o caso lá do Gritzbach no aeroporto, o caso foi solucionado. Quem
quem cometeu ou participou foi preso. Tivemos, durante a Operação Escudo, o assassinato do soldado Patrick Reis e depois do soldado Cosmo da Rota. As operações foram realizadas. Prendemos mais de 1.400 presos só no litoral, 3,5 toneladas de droga só na Operação Deixa eu Escudo. perguntar uma coisa. O importante é ter resposta. E a polícia vai dar resposta. Essa Operação Escudo, né, que foi lá no Guarujá, foi aquela, a imprensa desceu o pau, teve até, ficavam os caras lá no, lembra? Lógico. Ficava dentro da favela. Polícia genocida. Isso, foi aquele... Eu fui denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas por conta da vocês operação. prenderam 1.400, são 1.400 do PCC que estavam ali no Guarujá, naquela região? A maior parte sim, e o principal, quando se fala em PCC, as principais lideranças, porque nós estipulamos desde o plano de governo do governador Tarcísio uma estratégia muito bem definida. Os 3 pilares da estratégia de combate ao crime organizado: monitoramento, busca e captura das principais lideranças. Segundo, inviabilizar a cadeia logística do crime, aumentando exponencialmente a apreensão de drogas para asfixiar financeiramente a organização. Para vocês terem uma ideia, um dado aqui para vocês: o aumento da apreensão de cocaína foi da ordem de 40% na nossa gestão de aumento. Eu estou tirando o recurso do crime organizado. E o terceiro ponto é impedir a lavagem de dinheiro. Aí entra a nossa sugestão para o governador, ele assina o decreto do Recupera SP, nós estamos tirando o dinheiro do crime organizado, impedindo a lavagem, investimos no laboratório de lavagem de dinheiro, identificamos de janeiro de 23 até hoje 21 bilhões de reais. Meu Deus. Do PCC em vários inquéritos espalhados pelo Estado de São Paulo. Reunimos as informações do laboratório de lavagem de dinheiro e quando vimos esse montante, governador, dá para a gente regulamentar a lei de lavagem de dinheiro de 98, por meio do decreto do senhor, e tirar do crime organizado e trazer para as forças policiais. É o decreto Recupera SP. Começou a funcionar em novembro do ano passado, 70% para as forças policiais, da Secretaria de Segurança Pública, e 30% para o Ministério Público, que é o nosso grande parceiro nessa rede colaborativa de combate ao crime organizado. Então, nós temos já no caixa da Secretaria de Segurança Pública, começou em novembro, 62 milhões de reais, que foram tirados do crime organizado. Caramba. Eu vou comprar viatura, vou comprar armamento. No futuro, reinvestir na esses polícia. 21 bilhões... tem que esperar o trânsito em julgado, que no Brasil demora. Ok, mas uma hora vai cair na conta da secretaria. Eu vou deixar esse presente para o próximo secretário. A gente vai comprar helicóptero, avião, porque é muito recurso e é a maneira inteligente. Eu tiro o dinheiro do crime organizado e fortaleço o sistema de justiça Dinheiro criminal. que eles lavaram, né? Exatamente. Ô, Derrite, e esse negócio aí do PCC lá na Faria Lima? Porque isso aí eu lembro quando o governador, o Tarcísio, eu não lembro quando, faz o quê? Acho que 1 ano atrás ou 6 meses atrás, que ele falou, não, o dinheiro do PCC tem postos de gasolina e tal. Sim. Isso saiu na época. Mas essa operação, é muito posto de gasolina que Olha, tem Emílio, mesmo? tem- Tudo do PCC? Não só Pô, eles posto. têm porto. Padarias. Como é que chegou a isso, Derrite? Chegou porque são 30 anos de negligência. Quando o PCC nasceu em São Paulo, se tivesse, com todo respeito, um governador Tarcísio de Freitas, doutor Arthur Dian, o Nico, o coronel Cássio, o coronel Coutinho, o PCC tinha nascido e já acabado naquele momento. Não fizeram nada. A negligência de 30 anos, com todo respeito, tá? Mas dessa dupla de governo federal e governo estadual não tendo uma política clara de combate ao crime organizado. Eu não vou falar partidos aqui, porque senão vão achar que eu estou politizando. Eu não estou falando tecnicamente. Negligenciaram o crime organizado e essa conta veio estourar com a gente porque nós estamos enfrentando. E aí a Operação Carbono Oculto nasceu do núcleo do GAECO, que é o setor do Ministério Público de Guarulhos e de São José do Rio Preto. Eles começaram essa investigação, tiveram a participação do Centro de Inteligência da Polícia Militar em conjunto, dos órgãos de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Só em São Paulo, mais de 200 CNPJs de postos de gasolina, 4 usinas, não é que eles tinham postos, não. Caramba. Usinas. Eles estavam fazendo todo o processo de começo ao fim. do começo ao fim, até a ponta da linha. Fiscalizando. E não é só lavar dinheiro, tem a adulteração do posto de gasolina lá na ponta. Só Compra cumprimento de mandado de busca foram 156 em São Paulo. Nós empregamos na Operação Carbono Oculto 750 policiais civis e militares. Então foi uma grande operação, uma grande resposta. Teve a participação da Polícia Federal. Infelizmente teve essa tentativa de o governo federal querer puxar a sardinha. Se existe um protagonismo, tem que ser dado ao núcleo do GAECO de Guarulhos e de Rio Preto, que começaram a investigação. E quando nós vimos que a Polícia Federal também já tinha uma investigação no Paraná, juntamos as informações e o protagonismo é de uma cooperação. É o que tem que acontecer, tem que deixar de lado, porque a Polícia Federal não é do Lula e a Polícia Militar, a Polícia Civil aqui não é do governador Tarcísio.
As polícias têm que trabalhar como órgãos de Estado e não de governo. Então, essa operação foi importante porque todo mundo ouvia dizer que o PCC lavava dinheiro com posto de gasolina, lavava dinheiro, e nós chegamos até... E outras operações vão acontecer por conta do material que foi coletado, computadores, aparelhos celulares, agora extrai os dados e novas fases vão ser deflagradas. Mas você acha que isso aí vai chegar nos grandões lá? Vai chegar no onde tem que chegar? Ou chega uma hora? Porque o Brasil é assim, né? Chega uma hora que para, né? Para. Nós vimos esse filme na Lava Jato, já né? vimos a Lava Prende Jato. e solta, igual com tudo. Quando será que vai? Quando será que não vai? Ô, Emílio, eu sou um cara... Trabalhar com segurança pública no Brasil, você tem que ser idealista e otimista. Eu sou otimista, idealista. O que depender da gente, a gente vai... Quem está devendo alguma coisa vai ter que pagar por isso. E é o nosso compromisso com a população, antes de mais nada. E é um business internacional, vale lembrar, né? Que é um narco-estado que a gente fala que o Brasil pode virar. E você viu as iniciativas até dos Estados Unidos, até queria a sua opinião. Você viu que o Donald Trump deu uma acelerada lá com o Los Soles na Venezuela e quer classificar essas facções como terroristas. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. Plenamente. Acabamos de ver o caso de um assassinato de um delegado de polícia, indivíduos com fuzil. Isso, para mim, é atentado terrorista. Na nossa gestão não aconteceu aqueles crimes chamados do domínio de cidades. Certo. Mas esses crimes aconteciam antes da nossa gestão, porque eles sabem que se acontecer, a resposta vai ser dada à altura. A gente vai caçar um por um que cometer atentados violentos dessa magnitude. O domínio da cidade é exatamente o quê? Os caras chegavam... O cara chega... 30 caras armados com fuzis, 10 veículos blindados, fecham as ruas, colocam um caminhão, um ônibus na saída do quartel da polícia, impede a viatura sair do local, fica segurando com .50, que é a arma que derruba avião. Enquanto isso, eles explodem os caixas eletrônicos e levam todo o dinheiro. Eles fecham a cidade. A gente chama de domínio da cidade, só que a tipificação penal disso, no meu conceito, teria que ser de terrorismo. E quem pratica esse tipo de terrorismo? Isso aconteceu na gestão anterior, em Araçatuba. No dia seguinte, as aulas foram suspensas das escolas. Ou seja, a gente lembra disso? Nossa, loucura. Usaram um escudo humano com pessoas ali da população como escudo para os policiais não atirarem nos confrontos que aconteceram, enfim. Então, eu concordo com essa classificação de que essas organizações criminosas praticam, sim, atentados terroristas. Tem uma iniciativa agora de alteração da legislação. Ontem, por sinal, eu falei com o deputado Nicolas Ferreira. Existe a possibilidade dele relatar um projeto na Câmara dos Deputados classificando essas ações, algumas tipificações específicas de organizações criminosas como atentado terrorista, como atos de terrorismo. Eu acho que esse é o caminho para a gente endurecer, principalmente contra grupos criminosos armados, contra organizações criminosas. Eu vou fazer um break rapidinho. O papo tá bom, hein? Tá. É isso, Albeta? A Albeta tá com uma bela de uma cagola. Carinha dele. César Cagote desanimado. Eu vou fazer um break agora. O Instagram do nosso querido Derrite, @Guilherme Derrite, conversando com a gente. E o site para você participar é muralhapaulista.sp.gov.br. E presença também do doutor Arthur aqui, que está com a gente aqui no Pânico. Pode fazer o break, ô Reginaldinho. A gente volta já já. Não, eu ia perguntar desse caso pelo seguinte: quando a gente vê os outros países que se transformaram em narco-estados, além de operações parecidas com essa que vocês conseguiram pegar, existe também uma influência do grupo, ou da máfia no caso, na mídia, principalmente na política. Existe um aparelhamento. Por essas investigações, vocês conseguiram ver isso? Porque uma hora que chega, por exemplo, na política, eles ganham muito mais força, porque aí as leis começam também a agir de acordo com os interesses da máfia. O que pode ser feito para que isso não aconteça, Derrite? A gente tem que coibir e criar mecanismos para extirpar da vida política membros de organizações criminosas. Nós já tivemos delações, inclusive homologadas no STF no passado, dizendo que um determinado partido recebia dinheiro do crime organizado para apoiar candidatos nas eleições. Na eleição municipal do ano passado, o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, detectou inúmeros casos. Apresentamos um relatório de inteligência para a Justiça Eleitoral, dizendo, olha, esses 60 candidatos a prefeituras, essas centenas de candidatos a vereadores estão recebendo financiamento, segundo informações
do crime organizado. O que a Justiça Eleitoral precisa colocar é algumas travas para impedir o ingresso na política, principalmente o apoio do crime organizado. Porque senão, Emílio, daqui a pouco vai acontecer, está lá no Congresso Nacional discutindo um tema. Como vocês acham que vai votar, por exemplo, um projeto para endurecer a legislação, para que o criminoso que cometa crime hediondo ou equiparado fique preso, não tenha direito à progressão de regime de cumprimento de pena se o cara está sendo financiado pelo crime organizado? Exato. Então, essas amarras, principalmente na Justiça Eleitoral, é muito burocrático. Para um político perder um mandato, demora, é muito tempo. E nós detectamos na última eleição, há um ano atrás, o cofinanciamento do crime organizado em vários municípios e para vários candidatos. Então, chegou a hora de alguém colocar a bola no chão, enfrentar com inteligência, com estratégia e com coragem. Esse ponto é um ponto de ruptura. Para se tornar um narco-estado, tem que entrar na vida política. A gente não pode permitir de forma alguma o ingresso do crime organizado na política, então, de forma descarada. Mas os caras falam que 1/4 da população já está na mão de milícia, pô. Se isso não é um narco-estado, eu não sei o que é, pô. Eu vi esse estudo que fala com relação ao território. Isso aí. E aí, o pessoal critica muito a Operação Escudo, a Operação Verão que nós realizamos na Baixada Santista, mas nós evitamos que o crime organizado criasse um território paralelo de São Paulo. Estamos em São Paulo, Guarujá, 1 hora daqui da capital. Nós desmobilizamos 27 barricadas na Baixada Santista. Mas aconteceram 86 confrontos. Nós não temos interesse nenhum que haja confronto. É o policial nosso que arrisca a vida. É o policial nosso que morre no confronto. Mas no mundo real que a gente vive, não no mundo utópico, infelizmente, a hora que acontece uma operação dessa, o cara tá com um fuzil atirando no policial. Não resta outra alternativa policial a não ser garantir a sua sobrevivência, a sua vida, enfim. Porque a elite está segregada, a elite fica lá nos prédios com segurança, carro blindado. Condomínio fechado. Tem condomínio fechado, tal, ficou lá, então aí é bonito chegar e falar, não, tal, o duro é o povão que mora lá, né, o Deito? Que fica refém. Esses caras que convivem com essa violência diariamente, né? Quem mais sofre com o avanço do crime organizado, em especial tentativa de domínio de territórios, é a população mais vulnerável. É o trabalhador que acorda 4 horas da manhã, 5 horas para ir trabalhar e fica com aquilo na cabeça. Meu filho vai ficar meio período na escola, a outra parte do dia, será que ele não está sendo cooptado a trabalhar no crime organizado? Porque ele vê ali, às vezes, o único exemplo que ele tem então, o Estado tem que atuar, não pode permitir que isso aconteça. E aqueles que criticam não têm noção que a população que mais se torna vulnerável é aquela que mora nas comunidades. Então a polícia, o Estado tem que se fazer presente. Não estou dizendo que tem que ter operação de guerra toda semana. É claro que se atirar no policial, eu torço para que o policial saia vivo. Mas não podemos admitir, em São Paulo não existe, tá, Emílio? Não existe nenhum lugar que a polícia não entre. Mas a gente sabe de outros estados que essa não é a realidade. Aí vem esse estudo que aponta que cerca de 25% do território nacional estão, de alguma forma, sendo dominados pelas organizações criminosas. Isso não pode acontecer. E, Derrite, falando do... Agora, o custo é alto, né? Quem tem coragem de fazer, primeiro, colocar uma estratégia que pare em pé, colocar isso num plano de governo, enfrentar realmente o crime organizado, é um custo político, é um custo até processual. Toda hora tem que responder, pessoal, enfim. Não, tem pessoal... risco à segurança da família das pessoas. Pessoal, eu mais sei, ainda. mas se você pegar a população brasileira, você pega qualquer pessoa, o problema maior do Brasil é a segurança. É a segurança pública. É o maior problema que a gente tem. Emílio, e eu provei aqui, e a gente, de forma transparente, foi o maior número de prisões da história, o maior número de apreensões de droga da história. Quase 35 mil armas recuperadas das mãos de criminosos. É maior do que o armamento de muita polícia no Brasil. E por que nós não vivemos aqui numa Suíça brasileira? Porque ninguém fica preso no Brasil. Sim. A impunidade é o câncer. A reincidência criminal é o maior problema hoje da segurança pública. Está na mão do Congresso Nacional resolver isso e entregar isso para a população. Conversei bastante com o deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara, falando para ele, Hugo, cara, você tem que apresentar essa pauta e ele está disposto. Ontem eu recebi o relator e o presidente da PEC da Segurança Pública, que é uma PEC que não ataca em nada esses problemas, tá? Mas é uma janela de oportunidade que o Congresso tem de mudar aquilo que o governo federal apresentou e colocar algumas estruturas para melhorar a efetividade do trabalho das polícias. A polícia, infelizmente,
eu falo com a população quando eu vou tomar um café numa padaria, vou jantar com a família, pô, Derrite, admiro e tal, mas infelizmente vocês enxugam gelo. E é verdade, infelizmente, mas tá na nossa mão, e principalmente do Congresso Nacional, de mudar essa realidade. E Derrite, você está falando do crime organizado, do PCC, onde que é a maior concentração? Seria aqui em São Paulo, Baixada Santista, Rio de Janeiro? Vocês têm essa informação? Eu tenho informação do que acontece no estado de São Paulo. Eles se organizaram. Então, cada região tem uma liderança. Essa regionalização ela é colocada por meio do DDD. Então, a região 018, o Presidente Prudente, tem um líder. Eles têm uma estrutura hierarquizada. Tem um colegiado lá dos 7 principais líderes que tomam a decisão final. E tem a figura do Marcola até hoje como líder principal. Eles entraram em guerra lá entre eles, né? Aconteceram os homicídios aqui fora dos presídios, até dentro, por conta da contestação de algumas lideranças da continuidade da liderança do próprio Marcola. Mas a gente tem... Porque nós colocamos a estratégia bem clara. O Serviço de Inteligência tem que saber exatamente quem são esses líderes regionais. Então, o Serviço de Inteligência lá de Araçatuba monitora os principais líderes. Se o cara é procurado, tem um esforço para realizar a prisão. Ele consta no banco de dados. Com o programa Muralha Paulista, ajuda. Tornozeleira eletrônica ajuda também. Quando o cara é liberado, eventualmente, numa audiência de custódia, que infelizmente acontece bastante. E percebam como a gente tem autoridades... O ministro da Justiça, o ministro Davidov, chegando a comemorar o índice de soltura da audiência de custódia. Meu Deus do céu. Eu não estou criticando ele pura e simplesmente. Eu respeito muito o ministro. É um senhor que tem a trajetória dele, mas sob segurança pública não é o que a população espera. Pois é, claro que não. Né? Aí fala que a culpa é da polícia, porque prende mal, já se desculpou, mas ficou um negócio... Um mal-estar. Eu solto porque a polícia prende mal. Mas a polícia, cada vez mais, ela é cerceada no trabalho dos caras. Exatamente. Porque a lei é pro vagabundo. A lei aqui é pro vagabundo, boa você sabe pro disso. vagabundo. É lei boa, é lei gostosa pra vagabundo É o país e pra da impunidade. bandido. E pra bandido. Bandido vive bem aqui. Agora, esses caras, o que ninguém entende, a hierarquia das PCC é do Império Romano. É uma puta hierarquia, é organização mesmo. É um negócio bonito. Financeiramente. Se não abrir o olho, ferrou, meu amigo. É um passo. Não é, Derrite? Claro, a gente... Eu tava falando isso com o Moro outro dia, o Moro falando, não vai chegar a isso. Eu falei, a gente vê aqui, né? E essa cena aí assusta, né? De execução, né? De execução, aquilo lá é Pablo Escobar. É pesado, né? Pois é, e quem é que vai querer continuar lutando essa guerra? Eu tô nisso há 23 anos, Emílio. Será que algum dia eu vou poder andar sem escolta? Eu acho que não. O nosso amigo Lincoln Gakia, algum dia pode andar sem escolta? Eu acho que não. Não. Mas nós estamos num momento de... Ou a gente enfrenta com inteligência, com coordenação, com o governo federal participando, deixando as vaidades políticas de lado, integrando os estados, ou a gente está caminhando realmente, porque não pode depender da presença pessoal do Derrite aqui, do Tarcísio aqui, depois a gente sai, acabou o combate ao crime organizado, vamos fingir que não existe, ou pior, como já aconteceu no passado, de fazerem acordos dentro do presídio com o crime organizado. É verdade. O meu único acordo que eu tenho aqui em São Paulo com o crime organizado é prender o máximo de criminosos e defender os policiais que atuam dentro dos limites da lei. Tem que ser assim. Antigamente tirava-se o bom policial, do serviço operacional que se envolvia em confronto. Exato. O cara faz um juramento de arriscar a própria vida, ele troca tiros com um criminoso, não é a vontade dele, mas ele atinge o ápice do juramento, da profissão, e aí ele era tirado da rua. Eu fui tirado da rua. Meu por Deus. confronto, exatamente. Na rota. Exato. Não, o cara te coloca lá transfere lá pra... Ou serviço administrativo, ou transfere de unidade. Agora, tá mais do que na hora do Brasil... Almoxarifado. Xerox. Derrite foi almoxarifado. Fazer o xerox dos Eu fui pro Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiro. E dei muita sorte, fui feliz. O Bombeiro é uma instituição maravilhosa também. Mas a gente precisa, inclusive, dar respaldo para os bons juízes, bons promotores. Tem um instrumento que foi usado na Itália, que os juízes eles não revelam a identidade na hora de assinar ali uma decisão judicial. Então, ontem, conversando com o deputado Mendonça Filho, isso foi falado da possibilidade de incorporar isso no nosso ordenamento jurídico. Então, tem uma janela de oportunidade, coisa que o governo federal não apresentou, mas que o Congresso pode mudar, pode gerar um consenso e apresentar ferramentas para que as pessoas continuem com
coragem, idealismo de combater o crime organizado, mas tenham mais respaldo também. Quando você fala da população carente que é refém, né? A gente pega a favela do Moinho, né? Recente, teve a operação que a gente falou da Cracolândia. Quais são as atualizações agora? Porque sempre, onde está a turma, o que vai acontecer? Queremos saber, Derrite. Primeiro é o seguinte, na transição a gente falou que era possível acabar com a Cracolândia. Aí todo mundo criticou, pô, mas todo mundo prometeu isso, ninguém acabou, são décadas. Calcinha, lembra do calcinha? Importante. É importante. Temos a tecnologia dos drones. Tecnologia de Shanghai. Eu vou trazer para a Cracolândia, vou acabar com Foi lá com as máquinas. Você dá risada, né? Você dá risada. Um monte de permuta. Ele dá risada. Temos aqui a iniciativa privada das PPPs. Eu estou aqui com a Soninha, vou mandar a Soninha embora, porque não soube acabar com de selfie, a Soninha conseguiu. E aí, quando o governador pediu para que a gente apresentasse um plano robusto, acho que o governador foi muito feliz em colocar o vice-governador Felício Ramute, que é um cara extremamente preparado, Emílio, foi prefeito 2 vezes em São Caetano, tem uma liderança nata para coordenar os trabalhos, para juntar a questão da prefeitura, que poderia nos auxiliar. Montamos uma equipe multidisciplinar. Claro que a principal função coube à Secretaria de Segurança Pública. E quando eu falei, governador, dá para resolver? Dá. Investigação. E foi feita a Operação Downtown. O Dr. Ronaldo Saeg, que era diretor do DENAR, que hoje é o diretor do DEIC, fez uma investigação de 1 ano. Nós descobrimos todo o ecossistema criminoso que estava por trás da Cracolândia. Sim. O que era esse ecossistema criminoso? Uma rede de hotéis, hospedarias, ferro velho, que se aproveitavam e forneciam. Tinha uma tripla função. A droga vinha de fora do país, majoritariamente da Bolívia, ia até a Baixada Santista, fazia o refino, a mistura, e vinha para a favela do Moinho. O bunker do PCC da Cracolândia era a favela do Moinho. De lá ela era distribuída em quase 100 pontos de pequenos pontos de tráfico. Esses pontos, que a maioria era hotel, eram hotéis e hospedarias pequenas, verdadeiras espeluncas ali, com 3 quartos, funcionavam para armazenar a droga, para fornecer o espaço para o usuário. E o principal ponto que foi descoberto na investigação da Operação Downtown, usava o CNPJ desse hotel para lavar o dinheiro do crime organizado. Então você tinha uma hospedaria que era essa espelunca que eu falei, com 2 quartos, faturando 20 milhões de reais por mês. Que é isso? Isso foi descoberto na Operação Downtown. Depois veio a Operação Saúde e Dignidade, parceria com o Ministério Público, Dr. Bechala, Dr. Lincoln, o nosso procurador-geral, Dr. Paulo Sérgio. Essa operação, nós conseguimos a determinação judicial de fechar esses 78 hotéis. Na Operação Downtown, nós já conseguimos bloquear até 5 milhões de reais de cada conta. Porque tinha o voucher. Essa história dos hotéis tinha o voucher droga. Exato. Tinha o voucher droga. Eles davam dinheiro para quem se hospedasse, para usar. E usava esse CNPJ para lavar o dinheiro, levar para outras empresas e aí sim chegar nos destinatários finais, que foi quando o Léo do Moinho foi preso, depois dessa investigação, e a gente continua avançando. E aí eu falei, governador, mas para acabar de verdade tem que tirar todo mundo lá da favela do Moinho. Daí ele veio com um plano habitacional. Por isso que é uma equipe multidisciplinar. E nós temos Tem aqui comunicação. Então, né? Mas isso aí também descer o pau em vocês, porque ninguém acompanha. Você que vem sempre aqui no Pânico, a gente meio que acompanha as histórias, porque ele sempre está atualizando. Você sempre está atualizando tudo o que acontece. Mas, por exemplo, que nem a favela do Moinho, vocês já sabiam lá onde estavam as drogas. A estratégia está lá atrás. Lá atrás. Daí a gente desmobilizou, não tem mais a questão do bunker, não tem o hotel, quebramos a cadeia ilícita, o ecossistema, e fornecemos para a população de bem da comunidade do Moinho o aluguel social, projeto e a casa própria. O governador está dando para eles, então acabou o argumento. Aí fizemos a continuidade da operação e aquela pseudo-líder comunitária que criticou pra caramba a PM, o Tarcísio, o Derrite, foi presa por tráfico. Porque é a irmã do Léo do Moinho. Bonito. E parece que ela recebeu o ministro lá. Acabou a boca lá, né, Delário? Acabou, né? Olha lá, o Delário ficou triste. Delário acabou. tá triste, Acabou a boca lá. O que mais? Não, eu queria saber do caso do empresário lá de Interlagos, porque o pessoal mandou perguntando, pergunta do caso de Interlagos, se tem alguma novidade aí. Que ninguém sabia direito. É o caso do empresário que foi encontrado o corpo dele no buraco, né? Exatamente. Eu preciso me atualizar com o doutor Arthur, se ele puder contribuir, Arthur. O Arthur sabe tudo. A me salvar galera aqui. tava perguntando no chat. O caso está bem adiantado já. Nós estamos, inclusive, finalizando agora, dependendo de algumas diligências só, para já representar pela prisão dos culpados desse caso. Mas tem autoria e qualificação, tem pessoal, a motivação.
E alguns detalhes a gente não passa, como esse caso aqui, senão o cara foge. Exatamente. É o caso do Dr. Rui. Tem bastante coisa que vai acontecer nos próximos dias. E volto a dizer, ninguém vai ficar impune quem atira em policial, independente da motivação, que é um ponto que a gente vai chegar lá na frente. Mas o caso do empresário está sendo mostrado aí. Muito bom. Gerou uma grande comoção pela crueldade que foi feito. E o nosso DHPP aqui tem um índice de elucidação de homicídio gigantesco. É Muito referência bom. para todo o país. E Derrite, sobre a questão do crime organizado, a gente vê que assim, é basicamente uma constante evolução e vocês sempre correndo para tentar desmantelar tudo de qualquer forma. A gente ouve falar também, lógico que não tem prova nem nada, mas que o próximo passo de algumas facções era entrar para o mundo da política. Você tem alguma informação sobre isso? Vocês já estão preparados para combater algo do tipo? Não, como eu mencionei um pouco tempo atrás, nós tivemos assim o PCC apoiando alguns candidatos em algumas prefeituras. Sim. Isso já é um indício. Elaboramos um relatório de inteligência, que não é um documento aberto, público, oficial, para o Poder Judiciário, em especial Justiça Eleitoral. E aí participamos inclusive de uma audiência pública lá no CNJ e no TSE para falar, olha, a gente está acompanhando esses casos. A legislação tem que acompanhar também, porque via de regra, a legislação penal, legislação eleitoral no Brasil, ela é muito reativa. Depois que acontece alguma coisa e pouco preventiva. Nesse caso, nós tomamos algumas medidas para propor preventivamente e evitar a infiltração do crime organizado na política. Sim. Agora, cada caso é um caso. O Brasil é um país com dimensões continentais. São Paulo é gigantesco. Por isso que tem que investir muito no serviço de inteligência. Tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, cada um com a sua competência constitucional, mas para monitorar, acompanhar as principais lideranças, os familiares, se tem empresa envolvida, quem está financiando, qual candidato tem algum tipo de relação. Outra coisa, é um absurdo. Tem cara que tem 10, 15 antecedentes criminais e o cara pode disputar a eleição. Será que é plausível isso? Faz sentido. Eu creio que não. Mas a justiça, a legislação não pode condenar alguém que teve um antecedente criminal. Olha, eu não concordo, desculpa. A legislação, e tivemos lá atrás, a ficha limpa, tem que ser criteriosa, rigorosa, para evitar, às vezes, um bom gestor, por uma falha ali orçamentária de prestação de contas, acaba ficando impedido de participar do eleição. E o cara que roubou um banco, ele vai lá pode ser candidato. 15 passagens. O doutor Boquinha, olha o Boquinha lá. Ó. O sonho do Boquinha era ser delegado. Mas ele não passou. Talvez. Delegado Boquinha. Delegado Boquinha. Ele não passou nem na K9. Olha o que ele tá de Botox. Vocês sacanearam o capitão Júlio César, hein? Olha o que o homem... Vocês falaram da língua presa do fuzil, o capitão Júlio... Ele possa até virar pauta, tem um tal de Recupera SP que tinha um painel lá, 18 milhões de reais em caixa, que agora o dinheiro do crime pode ser reinvestido na polícia, né? Acabou de falar. Já, você não presta atenção no programa. Próxima pauta. Ele já falou. Parabéns. Você fala numa reunião. Não foi aqui pergunta. é pra fazer pergunta. Não foi falar do pergunta. Botox, então. O comentarista aqui, sem microfone, não foi pergunta. Foi dar os parabéns pelo Recupera SP. Boa, seu peru. Pode virar pauta para uma próxima vez, eu falei. Aliás, eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer, ele não fez. A gente está chegando no Natal. E tem a graça do Natal, agora a gente sabe da saidinha, que foi a maior pauta que você mais notou. Que passo que estamos? Essa era a pergunta que o Fuzil ia fazer, ele acabou não fazendo. Não, obrigado, Fuzil. A gente pediu pro setor nosso ter uma coordenadoria dentro da secretaria só de estudos e pesquisas sobre segurança pública. Então, fazendo análise estatística, nós temos acompanhado, é um estudo preliminar ainda, mas nós temos acompanhado a queda do número de detentos que saem na saída temporária. Por quê? Pode ser que já seja reflexo da lei. O que a lei que impôs o fim da saída temporária, ela está prevendo? Acabam as saídas temporárias, nós aprovamos a Câmara, Senado, voltou para a Câmara, o presidente vetou, derrubamos o veto. Qual foi o entendimento do Judiciário? Só vale... Não tem mais direito à saída temporária quem cometeu o crime a partir da sanção da lei. Ou seja, não vai voltar nos que já estão cumprindo pena. Já é algo positivo. Pior seria se fosse declarado inconstitucional. Então, quem cometeu o crime de 12 de abril de 24 para frente não tem mais direito à saída temporária. Nós tínhamos em São Paulo uma média de 35 mil em cada saída temporária, que são os presos do regime semiaberto. Caiu para 32, para 30, chegamos a ter 28 mil. Então, se a lógica e depois a análise quantitativa aí, debruçada, comprovar isso, nós estamos literalmente vendo
o fim das saídas temporárias de preso. Porém... Quantos ficam? Nós temos, nessa agora que está acontecendo, 10%? 44 prisões em flagrante no estado de São Paulo já foram indivíduos que estavam sendo beneficiados pela saída temporária. Tivemos um caso de um indivíduo que assassinou uma mulher que tinha sido beneficiado pela saída temporária. Então, um caso ele é muito prejudicial para a sociedade. Sim. Só lembrar do ciclista que aconteceu. Exato. A maninha lá... Que foi condenada a 10 anos e 6 meses por organização criminosa e 2 anos estava na rua. Mas a questão da saída temporária num futuro muito recente aí, ela vai deixar de existir. Isso foi uma grande conquista. Esse negócio de ressocialização aí também é um negócio que os caras falam também, mas puta. Sim. Isso aí também, né, o Derrite? Isso aí é uma coisa que... Só no papel. Aí ontem, falando com o deputado Mendonça, o deputado Aloysio Mendes, que é relator e presidente da comissão da PEC da Segurança, a gente tem que alterar o nosso ordenamento jurídico para obrigar o detento a trabalhar e não ser um trabalho voluntário. São Paulo tem milhares de presos trabalhando. Mas eles são voluntários, o Estado não pode falar assim, você é obrigado a trabalhar. A partir do momento que ele entra no sistema prisional, ele é obrigado a trabalhar, vai ter ali uma poupança para ele, ou para ajudar a família que está do lado de fora. E ele cumprir exatamente a pena que lhe foi imposta, foi condenado a 10 anos, vai ficar 10 anos preso, trabalhando. Quando esse cara sair, mas é certeza absoluta que ele não vai querer voltar para a vida do crime. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Tem essa bolsa que eles falam, que é uma bolsa que que a família do presidiário... Chama auxílio reclusão. Existe. Existe isso? Existe. É um dos benefícios que o criminoso, infelizmente, possui no Brasil. Audiência de custódia. Se eu for preso, minha família recebe quanto? Se você for preso, vai receber porque você está cadastrado na Previdência, você está pagando imposto. É a minoria dos presos que recebe. E a maioria não está no INSS pagando imposto. É só para aqueles. Mas é um absurdo. Que paga mais de R$ 1.800 mais do que o salário mínimo. Mas existe. Então é um dos benefícios que o preso, detento, o criminoso possui no Brasil. Mas tem que estar no INSS. Tem que pagar os DARF. Porra, mas o INSS o que rouba da gente também. Rouba isso aí, será que vão... O governo quer roubar até do preso. Porra. Será que esses caras vão em cana, Derrite? Tomara. Essa turma lá, o careca do INSS. É o que todo mundo espera, né? É uma turma pesada, hein? São um desvio de bilhões de reais aí, né? Ô, Derrite, tem muita coisa para acertar no Brasil, né? Tem, e o Congresso Nacional é protagonista disso. E você é um cara que a gente confia em você na polícia, porque você é um cara... Você é um cara que tá no seu sangue aí você é um cara do esquema mesmo. Parabéns, viu, pelo trabalho aí que vocês estão fazendo aí. Né? Espero que a gente possa sair na rua que não tenha... E continue o trabalho mais 4 anos aí, né? Dar continuidade nesse trabalho aí e não deixar pra o vagabundo a subir aí, viu? Manda um recado pro Tarcísio aí. Tamo junto, vai pro governo de São Paulo. O que é? Você vai sair, candidato? Ele não quer que você saia. Ele quer que você fique aí, ó. Vamos, depois que organizar a casa... Seu Gaquia, ele e o Gaquia vão ficar aquela monte de polícia, ó. Aquilo deve ser um inferno, né? Você tem uma segurança grande também, né? Tem que ter, cara. Infelizmente Como é que você aguenta, hein, o Derrite? Não, mas E você sai, vai na pizzaria? Vai lá no Nico. Eu sou Nico é... Vamos fazer a pizza do Sami lá no... Marcar um Mas faz parte, infelizmente, alguém tem que encarar esse desafio. Não fico me vitimizando, nem dizendo, olha, sou ameaçado. Já prendeu criminoso que estava com uma missão, cometeu um atentado contra mim, mas não fico fazendo isso de palanque político. Aliás, acho ridículo quem faz isso. Faz parte de quem está disposto a combater o crime organizado. Agora, obrigatoriamente eu tenho que sair da Secretaria de Segurança Pública em março do ano que vem. E estou trabalhando aí para que o Dr. Nico, quem sabe, assuma aí o meu lugar. E trabalho será continuado. Gosto muito do Dr. Nico. Tenho certeza que é de boa também. Vai dar o Nico agora como é que chama? Blogger, influencer. Influencer. Você já viu ou não? TikTok. Tá fazendo recebidos. Entra lá, do Nico. Olha lá, delegado Nico. Segue o Dr. Nico aí, Esse é o cara. Segue o Nico aí, pô. O Dr. Nico tem 150, já tem 150 mil seguidores. Boa, aí. Nico. Tá nas redes. E ele conta muita história bacana. O Nico é uma enciclopédia da polícia, 44 anos de polícia. E é o cara, é o Al Pacino, é o nosso Al Pacino. Ele merece, é o Al Pacino Tupiniquim. Merece. Derrite, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. O Instagram do Derrite é Guilherme Derrite. Obrigado também a doutor Arthur. Obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo trabalho.